Muito bem, amigos, estamos prontos para mais um momento de estudo da Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Ontem começamos uma série chamada Nisto Cremos. Nesta nova série que ontem deu início, nós iremos conhecer as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E você, ao longo desses 28 dias, vai nos acompanhar e ir entendendo melhor o que a palavra de Deus nos ensina. Ontem nós estudamos sobre a Bíblia e hoje nós vamos começar a aprender sobre o tema da Trindade. Quando falamos em Trindade, falamos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse bloco de estudos dessa semana tem a ver com a doutrina de Deus. Então, essa semana, os 5 temas dessa semana tem a ver com a doutrina de Deus. Semana que vem será a doutrina do homem. Aí nós vamos estudar sobre a origem do homem, a sua queda e etc. Quero agradecer a você que está conectado com a gente. Se você gosta desse programa, aproveita e envia também para os seus amigos, convida as pessoas para assistirem, divulgue o nosso horário aqui no SBT, todos os dias às 5 da manhã e sem dúvida você vai ser tremendamente abençoado. Um outro detalhe. Se você quiser apoiar esse programa financeiramente, você pode. Nós temos um compromisso com o SBT e para manter esse programa no ar, eu conto com a sua doação. Para você doar é muito simples. Você pode fazer através da nossa chave Pix. E a nossa chave Pix é o e-mail doi@primeirodeus.com.br. Repetindo, doi@primeirodeus.com.br. Faça a sua doação. O valor é aquilo que Deus colocar no seu coração. Toda ajuda, ela será bem-vinda. E muito obrigado você que tem sido um patrocinador, um apoiador desse programa. Você tem nos ajudado a levar a palavra de Deus a muitas outras pessoas. Para começarmos o estudo de hoje sobre a Trindade, quero convidar você a nós orarmos mais uma vez. Se você puder, feche seus olhos, ora comigo. Nosso Pai, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez, tendo a Tua palavra em nossas mãos. Queremos estudá-la. Por isso suplicamos ao Deus Espírito Santo, mesmo que inspirou os apóstolos e profetas a escreverem esse livro, que trabalhe em nossa mente, que nos ajude a compreender a Tua vontade e a colocá-la em prática em nossa vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, querido, por sua oração. Vamos juntos agora no estudo da palavra? Hoje temos um grande desafio. Entendemos um pouquinho mais a respeito da Trindade. O conhecimento de Deus não é simples, né? Existem teorias que explicam ou definem Deus com argumentos que tentam provar ou negar sua existência. Constituem evidência de que a sabedoria humana ela é insuficiente para penetrar no terreno divino. Um teólogo escreveu que Deus, para se revelar, ele usa máscaras. Enquanto a gente usa máscaras para se ocultar, Deus usa máscaras para se revelar. Ou seja, ele se apresenta de variadas formas para se tornar conhecível. Aliás, eu e você nunca poderíamos chegar ao conhecimento de Deus se ele não tivesse escolhido se revelar. Como que nós, seres finitos, poderíamos compreender esse Deus tão maravilhoso e infinito? É por isso que, ao estudarmos sobre Deus, no caso aqui a Trindade, nós vamos entender que nós podemos conhecer de Deus à medida que Ele se revela, que Ele se apresenta, que Ele coloca máscaras para se tornar conhecido. Chamamos isso também de antropomorfismos, ou seja, são formas humanas que Deus escolheu para se revelar, ou é uma visão humana de algo que é divino. Então, são formas que Deus assume para tornar claro quem Ele é. Ao compreendermos um pouquinho mais hoje a respeito da Trindade, nós vamos nos aprofundando no conhecimento de Deus. Não podemos amar alguém a respeito de quem nada conhecemos, não é verdade? Por outro lado, não poderemos descobrir as coisas profundas de Deus através de investigação. Então, de que modo podemos conhecer e amar o Criador? Como vimos, Deus ele escolheu se revelar. E ontem nós vimos aqui um pouquinho sobre revelação geral e revelação especial, sendo as Escrituras parte da revelação especial de Deus. A verdadeira compreensão de Deus é mais um assunto do coração do que do cérebro.
deve-se permitir ampla entrada ao Espírito Santo e manifestar plena disposição de aceitar a vontade de Deus. Descrentes não poderão, portanto, obter um genuíno conhecimento de Deus. Ou seja, conhecer a Deus é mais uma viagem, uma experiência espiritual, uma caminhada espiritual, do que raciocínios lógicos. Pensando nisso, a origem desse mundo, por exemplo, nós falamos hoje em teoria da criação e teoria da evolução. E por que são teorias? Porque não podem ser comprovados, nem a evolução, nem a criação. Mas é pela fé que nós aceitamos que Deus tudo criou. De igual forma, pela fé, nós entendemos esse Deus que existe. Pela fé, nós permitimos que Ele habite em nós. Pela fé, nós o adoramos e o servimos. E confiamos de que Ele faz todo o possível para nos preparar para a vida futura. É claro, com a nossa permissão. Deus não tolhe o livre-arbítrio. Agora, evidências podem ser obtidas tanto a partir da criação quanto da Bíblia, que falam a respeito da existência de Deus. Ainda que seja um assunto de fé, mas há evidências plausíveis, como, por exemplo, na criação. No Salmo 19, verso 1, Davi mesmo diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, quando nós olhamos para um lindo céu estrelado, esse céu fala da glória de Deus, fala de um Criador sábio, de um projetista inteligente. Já o apóstolo Paulo, em Romanos 1, verso 20, declara que os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como sua própria divindade, claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, vai dizer Paulo. Ou seja, quando nós olhamos para a criação divina, as obras de suas mãos, do macrocosmo ao microcosmo, nós percebemos um Deus de amor e um Deus de ordem. Esse Deus que criou todas as coisas, criou céu, terra e mar, fontes de águas, Ele revela a sua beleza, o seu amor e o seu cuidado através da natureza. Então, quando nós olhamos para as coisas da natureza, para a forma como as mamães cuidam dos seus filhotes, para a sabedoria que há nos elementos da natureza, para as leis que governam o nosso mundo, há um projetista inteligente por detrás disso tudo. Então, a criação, a natureza, ela revela algo a respeito do seu Criador. Um outro detalhe interessante. A experiência humana, ela também é importante. E quando nós temos boas experiências, quando vemos bons relacionamentos, isso projeta em nossa mente algo sobre Deus. Aliás, a psicologia ensina que a primeira imagem que nós formamos de Deus, ela está muito relacionada com a figura paterna. É por isso que algumas pessoas que teve dificuldades em relação com o pai, vai ter um pouco de dificuldade em compreender quem é Deus ou na sua religião. Talvez isso seja um fator para ajudar você a entender um comportamento que você tem hoje. Talvez a sua aversão ao Senhor seja por uma experiência negativa que você teve em relações humanas. Então nós temos que pedir sabedoria de Deus para administrar essa situação. As revelações divinas são responsáveis pela ideia intuitiva de que Deus que prevalece entre aquelas que não possuem acesso à Bíblia. Outro detalhe, a Bíblia não prova a existência de Deus, ela simplesmente assume que Ele existe. Vai para Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não está preocupada em provar que Deus é o Criador, ela simplesmente declara que Deus é o Criador. Deus é descrito como Criador, sustentador e legislador de toda a criação. Assim, o Deus das Escrituras pode se revelar ou ser compreendido através de seus nomes, suas atividades e pelos atributos que estão associados a Ele através dos autores da Bíblia. Vamos começar com suas atividades. Na Bíblia, Deus é descrito primeiro como o Criador de todas as coisas. O Salmo 24, verso 1, diz que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Por quê? Porque Ele criou todas as coisas. Então, ao estudarmos a Bíblia, nós chegamos à conclusão
de que o nosso planeta tem alguns poucos milhares de anos. E tudo se remonta ao Jardim do Éden, criado por Deus. Tudo se remonta a Adão e Eva, o primeiro casal criado por Deus. Deus, como Criador, deu origem à vida nesse universo, deu origem à vida em nosso planeta. Formou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança e tinha um plano todo especial para que eles vivessem eternamente. Infelizmente, esse plano foi temporariamente interrompido por causa do pecado que se originou primeiro no céu, depois aqui na terra, quando a serpente, com sua astúcia, enganou Eva e Eva come do fruto proibido e depois também Adão come do fruto. Este foi o primeiro pecado. O pecado chegou a toda a família humana e todos nós estávamos fadados à morte e à destruição. Aí veio Cristo para resolver o problema do pecado. Mas esse tema será visto melhor na próxima semana. O tema do pecado e da redenção. Olhe comigo um outro detalhe a respeito de Deus, das suas atividades. Ele não apenas só criou o mundo, mas ele sustenta o mundo em suas mãos. Deus é o sustentador de toda a obra da criação. Ele não apenas nos criou, mas ele nos mantém. Ele cuida da vida aqui nesse planeta. Ninguém foi abandonado. Todos estão sendo olhados pelo Senhor. Ele também é um redentor e salvador. Ele estabelece planos para a nossa felicidade, para a nossa vida eterna. Ele faz predições das coisas que vão acontecer. Ele concede promessas. Ele perdoa pecados. Essas são apenas algumas das atividades de Deus. Vamos para o segundo passo, onde nós podemos compreender mais sobre Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Isso tem a ver com os nomes. Para nós brasileiros, o nome é importante, mas não tão importante quanto o nome na cultura hebraica. Na cultura hebraica, na cultura da Bíblia do Antigo Testamento, o nome carregava sentido, o nome carregava a disposição que a pessoa teria, o nome carregava suas características, sua índole, seu caráter. O nome era a expressão do caráter da pessoa. É por isso que Deus não poderia nunca ser definido com um único nome. Deus não tem um só nome. Deus tem vários nomes. Olhe, por exemplo, quais os nomes que Deus tem. Em Gênesis 1, verso 1, é dito que ele é Elohim. E esse Elohim revela o seu poder divino. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Gênesis 1 diz, que no princípio criou Elohim. Está no plural, porque é uma referência à divindade, à trindade, criando todas as coisas. Ele também é chamado de Elion, que significa Altíssimo, e aqui focaliza-se o status divino de Deus. Ele é o Altíssimo, o Todo-Poderoso. Adonai, que significa Senhor, retrata Deus como um legislador poderoso. E Yahvé, que é traduzido como Jeová ou Senhor, salienta a fidelidade e a graça de Deus na manutenção do concerto. Quando aparece no hebraico a palavra Yahvé, nós chamamos essa expressão de o tetragrama sagrado. Por quê? Porque são 4 letras do alfabeto hebraico, 4 consoantes. Agora, a pronúncia correta desse nome Yahvé, nós não sabemos. Se é Yahvé, Yahweh, Jeová. Então, essas são expressões que nós usamos tentando ler um pouco do hebraico. Mas uma vez que os judeus tinham uma profunda reverência pelo nome de Deus e com medo de cometerem o pecado lá da lei de Deus que diz não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão, até mesmo na leitura dos textos sagrados, quando os judeus se deparavam com o tetragrama sagrado, essas 4 consoantes que formam o nome de Deus, eles preferiam falar a palavra Adonai. Eles liam Adonai, que quer dizer meu Senhor. E foi justamente por essa reverência, pela não pronúncia dessas 4 letras, que a pronúncia correta do nome de Deus se perdeu. Então nós não sabemos se é Javé, Jeová, Yahweh. Bom, nós não sabemos porque se tratam de 4 consoantes e a gente acabou perdendo essa fonética da palavra. Mas você percebe que Deus então tem vários nomes?
Porque cada nome é uma expressão de um aspecto divino, de um aspecto do seu caráter. Você se lembra, por exemplo, quando Abraão despediu de sua casa a mulher Agar com seu filho Ismael? Lá no deserto, ela clama a Deus e ela usa a expressão El Roi. E El Roi é uma expressão hebraica para Deus, o Deus que tudo vê. O Deus estava vendo a situação que Agar estava passando com seu filho Ismael. Deus está vendo também a sua situação. Deus sabe tudo o que você passa. É o Deus El Roi, o Deus que tudo vê. Assim, cada nome de Deus é uma faceta do seu caráter, revela uma das suas ações, revela seu amor e seu cuidado por toda a humanidade. Assim, os nomes nos revelam quem é Deus. Os atributos de Deus também falam sobre ele. E os atributos divinos podem ser classificados em duas categorias: atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Quais são os atributos incomunicáveis de Deus? Por exemplo, Deus tem vida em si próprio. Isso não é tão fácil para a compreensão humana, porque tudo que nós somos e conhecemos teve uma origem. Por exemplo, nós sabemos o dia do nosso nascimento, nós tivemos uma origem, né? Nossos pais se casaram, em algum momento nós nascemos, nós temos uma origem. Todas as coisas que você conhece têm uma origem. Esse sofá que está aqui, ele tem uma origem. Um dia ele foi criado, o design foi feito por um projetista, os manufaturadores manufaturaram, trabalharam nisso. Tudo tem uma origem. Deus não. Não é tão fácil compreender, é por isso que nós estamos dizendo desde o princípio que nós aceitamos pela fé. Não precisamos de um texto para provar. Não precisamos de um laboratório para provar nada. Nós acreditamos na existência de Deus e o conhecemos através de suas revelações e dos seus atributos, até dos incomunicáveis. Um outro atributo incomunicável de Deus tem a ver com vontade independente. O Senhor tem vontade independente. Ele também é onisciente. O que é ser onisciente? Ele sabe todas as coisas. Ele sabe de tudo. Ele sabe do futuro como se fosse passado. Nada surpreende a Deus. Deus também é onipresente. O Salmo 139 é uma bela oração, onde o salmista diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Se subo aos céus, lá estás. Se baixo ao mais profundo do abismo, lá estás também. Para nossa mente finita, não é fácil compreender um Deus infinito. Para nós que somos seres limitados, não é fácil compreender um ser que é onipresente, está em todas as partes ao mesmo tempo, observa todas as coisas. Bom, só Deus pode ser assim. Por isso, só Ele é Deus. Quando a gente começa a conhecer mais um pouquinho sobre Deus, sobre os atributos que Ele tem na Bíblia Sagrada, nós pensamos quão efêmero são os líderes ou os ídolos dos homens. Quão efêmero é tentar colocar um ídolo no lugar de Deus. Quão efêmero. Uma imagem, uma estátua. Como se isso pudesse, de alguma maneira, substituir a Deus ou ser um caminho até Ele. É por isso que um dos mandamentos proíbe, né? Não terás outros deuses diante de mim, e o outro proíbe, não farás para ti imagens de escultura. É muito triste ver alguém se dobrar diante de uma imagem feita de madeira ou de gesso e achar que essa imagem tem algum poder, alguma coisa para ajudá-lo. Não tem, amigo. Não tem. Por que não tem? Porque Deus não pode ser comparado a esses ídolos. O Deus que nós amamos e servimos é um Deus onipotente, que tem poder de realizar todas as coisas, onisciente, que sabe todas as coisas, e onipresente. Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Sabe o que se passa em todo o planeta Terra. Sabe o que vai na mente de todos os seres humanos, dos 7 bilhões de habitantes da Terra. Isso não é extraordinário? Nós não temos que nos dobrar diante de um ser assim. É reverenciá-lo pelo seu poder, pela sua santidade. A palavra de Deus nos leva sempre à reflexão. Deus é onisciente, Ele é onipresente e Ele também é eterno. Eterno no sentido de que Ele não tem fim e não tem princípio.
Isso é muito grande para a nossa mente. Como compreender um Deus que é eterno, um Deus que não teve princípio? Ele não teve começo, ele sempre existiu. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, eles sempre existiram. Eles não têm começo. Pastor, Jesus não começou quando ele se encarnou? Não, ele se encarnou e ele já era Deus. O Verbo, né? Deus se fez carne e habitou entre nós. Isaías o chama de Pai da eternidade. Ele sempre existiu. O Espírito sempre existiu. Então, para nossa mente finita, é muito difícil entender um ser infinito, um ser eterno. Entender um ser que não tem princípio. Agora, Deus também ele se revela e se faz conhecido pelos atributos que são atributos comunicáveis. Se os incomunicáveis ele não partilha com sua criação, já os comunicáveis ele partilha. Por exemplo, Deus é amor e ele partilha esse amor conosco, é por isso que nós amamos. Deus é graça, é por isso que nós somos alcançados por essa graça e também partilhamos graça com as pessoas. Deus é misericórdia, Deus é longânimo, Deus é santo, ele é justo. Deus dará o galardão, Deus é verdade. Ou seja, todos esses atributos são o que nós chamamos de atributos comunicáveis. Deus partilha tudo isso com a sua criação. Então, os atributos comunicáveis e os incomunicáveis, eles nos falam sobre quem é Deus. E quanto à soberania de Deus? A soberania de Deus é claramente ensinada nas Escrituras. Em Daniel 4,35 diz, segundo a sua vontade, ele opera. Não há quem lhe possa deter a mão. Interessante, né? Deus opera e ninguém pode deter a sua ação. Quando Deus escolhe fazer algo, ninguém pode impedir que isso aconteça. Em Daniel capítulo 2, isso ficou muito claro quando Deus traçou para Daniel o rumo da história. Vai reinar Babilônia, depois virá a Medopérsia, depois virá a Grécia, depois virá Roma. Quem era Nabucodonosor para tentar impedir que Babilônia não caísse? Deus disse pela palavra profética que ela cairia, e ela caiu. Quem era Alexandre o Grande para impedir que o seu reino passasse? Deus havia dito que a Grécia passaria, que daria lugar a um quarto império, e a Grécia caiu e veio o Império Romano. O Império dos Césares. Esses homens que se sentiam verdadeiros deuses. Mas quem eram esses Césares para desafiar a autoridade e o poder de Deus? Eles todos passaram. Roma passou, perdeu o seu poder. Hoje estamos aí nos dedos da estátua, nos 10 tribos bárbaras que depois formaram as primeiras nações europeias. Aí estão os reinos desse mundo, mas quem são esses líderes mundiais para impedir que Deus haja? Daniel 4,35. Não há quem lhe possa deter a mão. Quando Deus escolhe agir, ninguém pode deter sua ação. Não é maravilhoso isso? Já em Apocalipse, a soberania de Deus é colocada na seguinte expressão: porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Sim, todas as coisas foram criadas por Deus. Ele criou todas as coisas. Não existe espaço aqui para especulação humana. Não existe espaço aqui para crendices populares, para invenções humanas de que nós viemos de um ser unicelular, de que viemos de um processo evolutivo, de que viemos de um processo que durou milhares, bilhões de anos. Não há espaço aqui para especulação. Deus criou todas as coisas, diz a palavra. A verdadeira ciência, ela sempre vai caminhar de mãos dadas com a Bíblia. A verdadeira ciência vai apontar de que há um Criador de todas as coisas. E quando olhamos para a criação, é essa a conclusão lógica que nós chegamos. Talvez eu esteja falando agora para um médico, para um cientista. Você passou uma vida tentando entender como que o cérebro funciona, como que o coração funciona,
como que a visão, o olho humano funciona. Você passou uma vida estudando isso e você não tem todas as respostas, tem? Você não tem. Uma vida e não tem todas as respostas de um único órgão. É porque essa máquina extraordinária que é o corpo humano foi criada pelo próprio Deus, a sua imagem e semelhança. Quando nós acreditamos na teoria da evolução, nós rebaixamos a espécie humana. Rebaixamos do alto posto da dignidade humana. É por isso que Deus dá dignidade ao ser humano. É por isso que Jesus se importou tanto com os órfãos, com as viúvas, com os pobres, com os doentes, porque para Jesus toda pessoa importa. Para Jesus todo ser humano ele é digno. É por isso que eu e você não deveríamos nunca olhar de uma pessoa de alto para baixo, a não ser se for para ajudá-la a se levantar. Você não é melhor que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém. Somos todos iguais. Não importa a cor da sua pele, não importa seu cabelo, não importa a sua conta bancária, não importa a sua posição social, não importa a sua função pública. Nós todos somos iguais. Filhos e filhas de Deus. Essa é a dignidade humana. E aproveita a posição que você tem para tratar com dignidade aqueles que estão ao seu redor, aqueles que trabalham com você. Todos nós somos seres dignos, porque fomos criados à imagem e semelhança dele. Ele é o Criador, nós as criaturas. Não é maravilhoso pensar num Deus assim? Nessa soberania. Agora, a soberania de Deus, ela não tolhe a liberdade humana. A Bíblia revela o pleno controle de Deus sobre o mundo. Ele predestinou, e aqui está entre aspas, pessoas para serem conformes à imagem de seu Filho. Essa predestinação não é forçosa, não é determinista, não. Tem que haver o nosso aval. Então Deus pode ver antecipadamente todas as decisões individuais que serão tomadas, mas em sua presciência Ele não determina quais devem ser estas escolhas. A predestinação bíblica consiste no efetivo propósito de Deus de que todos aqueles que crerem em Cristo sejam salvos. Está lá em Efésios 1, 4 a 10 e João 1, 12. Ou seja, Deus sabe de todas as decisões humanas, mas a presciência divina, o fato dele saber, não interfere na sua decisão. Deus respeita o livre-arbítrio, ele nos criou assim. É por isso que ele não destrói, mesmo aquele que blasfema contra ele. É por isso que Deus não esmaga, mesmo aquele que fala palavras contra Deus, que rejeita a sua existência, que rejeita a sua autoridade, que rejeita a sua palavra. Deus não, Deus é amor, Deus é paciência, é longanimidade, Ele é bondade, Ele respeita o seu livre-arbítrio. O conhecimento divino a respeito daquilo que os homens irão fazer não interfere em suas decisões. A presciência de Deus jamais viola a liberdade humana. Isso tem que ficar claro para nós. Deus respeita a liberdade humana. Agora, olha o dinamismo interno que existe nas três pessoas da divindade. Israel cria na existência de um Deus único. O Novo Testamento estabelece a mesma ênfase quanto à unidade de Deus. Essa ênfase monoteísta não contradiz o conceito cristão de um Deus triuno ou trindade. É o que nós chamamos de a pluralidade da divindade. Embora o Antigo Testamento não ensine explicitamente que Deus é triuno, ele alude à pluralidade interna da divindade. Em textos como Gênesis 1:26, onde Deus diz: façamos o homem à nossa imagem. Ele não está só. Façamos, plural. Várias referências distinguem o Espírito de Deus do próprio Deus. Olha para Gênesis 1, verso 2. Lá diz que no princípio criou Deus todas as coisas e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Um ser distinto.
Então você tem ali a imagem de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. O apóstolo Paulo vai ensinar que todas as coisas foram criadas por meio do Filho. O Espírito já pairava sobre a água. Então você tem nesse evento do Gênesis a presença dos três seres da divindade. A nossa mente é muito pequena para compreender tudo isso. Mas a nossa proposta é que amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã, nós nos próximos 3 programas, nós vamos estudar de forma mais específica sobre Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito. Por hoje, eu queria lembrar a você de que esse Deus que é soberano, que criou todas as coisas, que criou eu e você, a imagem e semelhança dele, respeita o livre-arbítrio, mas apela ao nosso sentimento e ao nosso coração, de nós nos relacionarmos com ele. Que tal você buscar essa relação com esse Deus Criador? Que tal compreender mais a respeito dele e dos planos que ele tem para a sua vida? Sim, querido amigo, sim, querida amiga, esse Deus que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, deseja se relacionar com todos nós. Eu espero que eu e você busquemos intencionalmente esta relação, este conhecimento, esta experiência com Deus. E isso envolve, é claro, a oração e o estudo da Bíblia a cada dia, procurando aprofundar nossa caminhada com Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque a Tua palavra nos revela um Deus trino que nos ama, que criou todas as coisas e que tem um plano muito especial para as suas criaturas. Nós queremos conhecer-te melhor, conhecer-te mais. Por isso, que a Tua graça nos alcance, que Teu Espírito nos acompanhe em todos os momentos e que o Senhor nos prepare a todos para o Teu serviço. Oramos em nome de Jesus. Amém.